Olá! Eu sou o professor Tiago Buranello. Toda vez que você der aquela olhadinha e eu estiver aqui na tela, significa que nós vamos falar sobre língua portuguesa. O conteúdo que eu vou te ensinar hoje, primeiro, ele vai fazer bem para os seus estudos, vai fazer bem para o seu texto na hora da prova e também vai ser importante para a sua vida. Muitas vezes nós lemos algumas coisas e não entendemos porque falta em nós algum conhecimento que faça a gente entender melhor o sentido de algumas palavras. E numa prova, por exemplo, o que é que acaba prejudicando alguns alunos? O fato de algumas palavras durante o texto não terem sentido. Eu vou ensinar você a como construir um texto com mais clareza, como se expressar melhor durante o texto. Hoje nós vamos falar de sentido. Se você tiver como anotar algumas coisas que eu for falar, anote. Se você não pode anotar agora, só presta atenção, tá? E depois, quando você tiver um tempinho, assista o vídeo novamente para fazer anotações. Algumas coisas eu vou falar assim, isso você tem que entender, tá? Outras eu vou falar assim, anota isso aí. Se eu falar para vocês que não precisa anotar, não precisa anotar. Significa que não é algo que você precisa decorar. Porque às vezes vai aparecer alguns nomes que não interessa gravar. Eu só vou mostrar alguns nomes para você saber que existe. Mas não significa que você tem que saber aquilo. Você tem que saber que existe, não precisa saber o nome, não precisa ficar decorando, ok? Só anote então aquilo que eu falar. Por quê? Professor, meu caderno é meu, eu vou anotar. Tem gente que dá chilique. Não, o caderno é meu, eu vou anotar. Não quero nem saber, professor. Você não vai ver, eu anoto o que eu quiser. Não, siga a voz do professor. Estou falando, anote só o que eu falar, por quê? Porque senão você anota um monte de coisa, depois quando você for ter que estudar, fica cansativo, esse é o erro. Você anota tanta coisa que você fala, ai que preguiça de ler, meu Deus do céu. Então anote só o essencial, beleza? Vamos começar então, ponto de partida agora. Tem duas coisas que vão fazer com que o seu texto tenha mais sentido. Uma delas é chamada de coerência. O que é a coerência? Coerência, pessoal, é ter sentido. Coerência é ter sentido. Então, por exemplo, você não pode começar o seu texto, por exemplo, falando que é a favor de alguma coisa e depois lá no meio do texto você mencionar que é contra. Não. Então, você na verdade tem que manter sempre uma linha de raciocínio. Tá? Então você não pode ser coerente, dizer uma coisa e depois dizer outra ao contrário. Vamos supor o seguinte, na prova do ano passado, da Enseja, foi solicitado que os alunos dessem opinião sobre o trabalho noturno. Mas o que era o trabalho noturno? Sobre os riscos de trabalhar à noite. Então você tem que escolher o caminho. Tá? Obviamente, nós precisamos que alguém trabalhe à noite, né? Porque senão você vai para o hospital e vai falar assim, não tem ninguém no hospital, pode morrer. Não, alguém tem que trabalhar à noite. Mas quais são os riscos? Tá? Então vamos supor que você vai falar assim, eu acho que isso é bobagem, acho que trabalhar à noite não tem risco nenhum. Beleza, então você tem que defender isso o texto todo. Se você diz que não tem risco nenhum, você não pode chegar no outro parágrafo e falar assim, mas eu preciso tomar cuidado, depois você pode ficar doente. Se você diz que não tem risco nenhum, por que você está falando que eu tenho que tomar cuidado, que eu vou ficar doente? Isso é falta de coerência, falta de sentido. Para o seu texto ter sentido, ele precisa ter coerência, ou seja, ter sentido realmente. Eu não posso falar uma coisa e depois falar outra, eu tenho que seguir uma linha de pensamento sempre. Tá? Não posso ficar em cima do muro. Texto, redação, não se fica em cima do muro, o nosso tipo de redação. E a segunda coisa que faz o texto ter sentido é algo chamado coesão. O que é coesão, gente? Coesão é fácil. Coesão são palavras que dão ligação. Coesão são palavras que dão ligação. Então, o que é que vai fazer uma frase ter sentido? A coesão. Repetindo, o que é que vai fazer uma frase ter sentido? A coesão. Para você gravar, é assim, grava o som, coesão da ligação, coesão da ligação. Eu costumo falar mais 3 vezes, porque daí é tipo uma mandinga para você gravar, coesão da ligação, coesão da ligação, coesão da ligação. Gravou? Não gravou? Tem mais 2 para dar mandinga mesmo, coesão da ligação,
coesão da ligação. Eu estou sentindo que você está ficando irritado aí, ó. Coesão da ligação, coesão da ligação. Vou te irritar mais um pouquinho. Coesão da ligação, coesão da ligação, coesão da ligação. Coesão, você já sabe. Não adianta falar que saiu dessa aula e não aprendeu nada. Você já aprendeu que coesão da ligação é uma palavra que vai ligar alguma coisa. Agora vamos ver então alguns exemplos de palavras que dão ligação. Ou seja, vamos ver alguns exemplos de coesão. Vamos lá. Isso, ó. Eu lhe trouxe o livro. É a primeira ideia. Então, professor, não quero falar o lhe. Eu trouxe o livro para você. Tanto faz a frase. Aqui eu coloquei bem informal, mas podia ser. Eu trouxe o livro para você. É uma ideia. Você não leu. É a segunda ideia. Se eu quiser juntar na mesma frase, eu não quero colocar ponto final duas vezes. Eu não quero colocar assim, eu trouxe o livro, ponto. Você não leu o livro, ponto. Não quero fazer duas frases, eu quero fazer tudo numa coisa só. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar ligação. Então, ó, eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Ou seja, a palavra mas, se eu perguntar para você, qual é a palavra que está dando ligação no texto? A palavra mas. Olha lá, eu trouxe o livro, mas você não leu. Então, o mas está juntando as duas ideias, trazer o livro e a segunda ideia é você não ter lido. Então, o mas está funcionando como uma palavra de coesão. Isso é só para você entender o que é a coesão. Você já sabe que coesão dá ligação, mas agora eu apresentei. É uma palavrinha que vai entrar no meio de duas ideias. Então, uma palavra que vai entrar no meio de duas ideias, porque eu estou ligando essas duas coisas. Agora, vamos aprender o seguinte. Por que a coesão ela dá ligação? Por que ela vai melhorar o sentido do texto? Porque cada coesão transmite uma ideia. Então, cada palavrinha de coesão ela vai transmitir uma ideia. Olha só, coloca lá, Marcos. Vê? Ó, aditiva. Precisa decorar, professor? Não, não precisa decorar. Não precisa decorar. Ninguém vai te perguntar o nome. Você tem que saber usar. Você tem que saber usar. Gente, ó, aditiva exprime uma relação de soma, de adição, olha lá, ó, soma, adição. Por exemplo, se eu falo assim, ó, comprei um controle e um apagador. Não sei quem faria isso, né? Quem que compra um controle e um apagador no mesmo dia, né? Tudo a ver, né? Ó, comprei um controle e um apagador. Veja, eu estou somando quantas coisas eu comprei, Brasil. Eu comprei duas coisas. Por quê? Eu comprei um controle e um apagador. Ou seja, o E deu ideia de soma. Por exemplo, eu comprei um controle, mas também comprei um apagador. Veja que eu não usei o mas sozinho. Eu usei o mas também. Eu comprei um controle, mas também um apagador. Ou seja, o que é que ligou o controle e o apagador? O que ligou o controle e o apagador foi a palavra mas também. Ou seja, eu comprei as duas coisas. Então, quando eu quiser dar uma ideia de adição, eu posso usar as seguintes palavras ali. Ó. Coloca aí para mim, Marcos. Olha lá, ó. O e, nem, mas também. Beleza? Diz para mim se deu para entender essa primeira parte. O que é coesão e se deu para entender quais são os exemplos que eu dei de adição, palavras que dão ideia de soma. Agora, tem uma que apareceu ali, que é a palavra nem. Vocês viram que, ó, apareceu o e, o nem e o mas também, que dá a ideia de adição. Como assim, professor, o nem? A palavra nem dá ideia de soma? Olha só. Se eu falo assim, ó, não quero falar sobre política, nem sobre qualquer candidato. Ó, não quero falar sobre política, nem sobre qualquer candidato. Ou seja, eu não quero falar sobre política geral, e nem quero saber de candidato específico. Veja, eu usei a palavra nem, então, não quero saber disso, nem daquilo. Ou seja, não quero saber das duas coisas. Não me ligue, nem mande mensagem. Ou seja, não é para você fazer nenhuma das duas coisas. Eu estou somando. Não me ligue, nem
me mande mensagem. Ok? Tranquileira? Tudo bem. Precisa gravar, porque nessa hora a pessoa já chamou na oração aqui, né? Já deu aquela benzida, já falou assim, meu Deus, aditiva da ideia de soma, de adição. Apareceu esse nome e já chamou o inimigo aqui, adversativa. O que é isso? O que é isso? Adversativa vai lembrar adversário. Gente, pensa só. Adversário. Lembra dois caras que estão juntos? Não. Quando um é adversário do outro, significa que jogam em times opostos. Olha como é fácil aprender. Adversativa. Adversário. Ou seja, jogam em times separados. Adversativa, então, indica uma ideia contrária. É algo oposto. Precisa gravar isso? Precisa marcar? Quer gravar? Precisa, né? Precisa marcar? Não, ainda não. Já vou fazer um resuminho para você escrever. Então, adversativa significa ideias opostas. Como assim, professor Thiago? Atenção. Eu gosto de sushi, os pneuzinhos, né? Tipo assim, aquele sushi. Olha o sushi nosso aqui, ó. Então eu gosto de sushi, tá? Mas também de sashimi. Veja, o mas também, que nós vimos agora há pouco, o mas também dá a ideia de soma. Lembra? Eu gosto de sushi, mas também de sashimi. O mas também dá a ideia de soma. Agora, quando que vai dar a ideia de oposição? Se eu tirar o também e deixar só a palavra mas, vai dar de oposição. Eu gosto de sushi, mas não de sashimi. Eu gosto de sushi, mas não de sashimi. Ou seja, eu tenho coisas opostas. Então fique esperto. Fique esperto. Quando alguém estiver falando uma frase e usar a palavra mas, fique esperto com o seguinte. Se a pessoa falou uma coisa boa e usou o mas, significa que vai vir uma coisa ruim depois. Se a pessoa falou uma coisa ruim e disse um mas, significa que depois vai vir coisa boa. É sempre coisas contrárias. Se você mãe, você pai, for chamado na escola, vou fazer tipo o Mr. M. Lembra o Mr. M que fazia mágica e revelava qual era o segredo dos mágicos? Eu vou revelar o segredo dos professores. Na escola é assim. Quando a gente tem que apontar algum erro do aluno para o pai, a gente não pode já chegar falando, né, o que o cidadão faz lá na sala, né? O seu filho, né, toca o terror aqui na escola. Né? Imagina, onde já se viu o professor chegar já falando isso, né? Então o que o professor tem que fazer? Primeiro a gente tem que dar aquela elogiada, né? Na criança. Então, se o professor começar a falar ali, seu filho é uma bênção do Senhor, né? Seu filho vai bem nas provas, seu filho faz todas as atividades, mas, minha filha, saiba que depois desse mais, se o seu filho vai bem nas provas, significa que o problema dele não é de nota. Você já pode falar assim, meu filho, não precisa falar não, porque eu sou bom em português. Eu saquei qual é a sua, professor. Pode falar, professor. Eu saquei qual é a sua. Se você diz que meu filho é bom de nota e você usou o mas, significa que agora você vai falar alguma coisa ruim do meu filho. Então, se ele é bom de nota, significa que o comportamento dele não está bom. Você pode dar uma de cigana lá e adivinhar o que o professor vai falar. O que eu quero dizer? Se o professor disse, seu filho vai bem nas provas, faz todas as atividades, mas durante a aula ele não para quieto. Ele levanta, ele atrapalha os coleguinhas. Ele não se prejudica, mas ele prejudica os outros. Agora, se fosse ao contrário, o professor ia chegar assim, então, dona fulana, o seu filho, ele não para no lugar, ele desconcentra os colegas, mas chega na hora da prova, aí você pode relaxar, porque o professor disse só coisa ruim. Mas chega na hora da prova, ele vai bem, ele acerta tudo, tá? Então é assim, o mas dá a ideia contrária. Não estudei para a prova, mas fui bem. Aê, beleza? Estudei para a prova, mas fui mal. Isso não acontece com o aluno nosso aqui, ó. Nosso aluno é soma. Estudei para a prova. Por isso fui bem. Então deu uma explicação. Estudei para a prova, como termino seus estudos. E por isso eu fui bem. Beleza? Parece bobinho isso, mas gente, muitas vezes um aluno ele vai lá na hora da prova e ele coloca uma palavra que não é aquela. Não é aquela que deveria entrar. Então, por exemplo,
cada vez mais menores de idade cometem crimes. Mas é preciso combater. Peraí, não é um mas. Então, cada vez mais menores cometem crimes. Por isso, é preciso rever a maioridade penal. Por isso, é preciso resolver essa situação. Então, não é um mas. Eu não estou dando ideias contrárias. O menor está cometendo crime. Então eu vou colocar um mas, significa que você vai elogiar o negócio? Não. Tá? O menor está cometendo crime. Você vai lá e coloca um mas, parece que você vai elogiar isso. Então, não. São outras palavras que eu tenho que colocar. Olha só. Nós vamos para o próximo e você vai ver aí qual é a próxima situação para você realmente entender como é que faz para você dar mais sentido para o seu texto. Até agora nós vimos soma, nós vimos ideias contrárias e o último de hoje, alternativa. Gente, alternativa lembra o quê? Escolher, não é? Quando você faz uma prova, você não tem que escolher? Então, esse elemento de coesão, tá? Ele vai ter que dar uma ideia, tipo, eu quero isso ou aquilo. Olha quais são eles. Ou, ora, quer. Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais. Ou seja, eu dei opções para a pessoa. Você tem duas alternativas. Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais. Tá? Ou resolvemos o problema da violência, ou a situação no país vai ficar insustentável. Então veja, eu tenho duas opções. Ou eu resolvo isso, ou vai ficar insustentável. Deu para entender o que eu quis dizer? Tá? Então, o ora... professor, como assim o ora? O ora não é de rezar, não. Eu vou orar. Não é de rezar. Esse ora é assim, Ora limpa a casa, ora ele descansa. Tá? Ora reclama, ora elogia. Então, uma hora eu tenho uma coisa, outra hora eu tenho outra. Tá? Esse ora não é hora de rezar e não é hora de horário. O de horário é com a letra H na frente, ok? E o hora de rezar se escreve da mesma forma, mas em outro sentido. Então, por exemplo, eu vou orar por você. Então, eu vou orar por você, aí é no sentido de rezar. Ou, tá mal? Você tá mal? Ora que melhora. Ou seja, você tá mal? Reza que melhora. Agora, esse ora, ele tem a ver com o ou, tá? Então, ora reclama, ora elogia. Ou seja, em um momento reclama, em outro momento elogia. Ok? Vamos lá. Agora sim você vai fazer umas anotações breves aí. O que você aprendeu? Você vai escrever aí. Coesão é uma palavra que dá ligação no texto. Tá? Por que a gente está estudando isso, pessoal? Porque se você usar uma palavrinha ali no meio errada, muda todo o sentido do texto, como eu disse. Né? Se você usa um mas e ele não é um mas ali, você não quer dar essa ideia contrária, estragou o seu texto. Uma palavrinha pode destruir. Então, vamos lá. Coesão é a palavra que dá ligação. O que nós estudamos hoje? A coesão, número 1, coloca aí, dá a ideia de adição. Ok? Então a coesão pode dar a ideia de adição. Professor, eu preciso decorar que é o e, que é o nem, que é o mas também? Não. Você precisa prestar atenção na frase. Tá? Você precisa prestar atenção na frase. Tá? Gosto de chocolate branco, mas também de chocolate preto. Ou seja, eu gosto dos dois. Então, mas também. Soma. Então, coloca aí, número 1, adição. Coloca número 2, ideias contrárias. O que são ideias contrárias? Então, gosto de chocolate branco, mas não gosto de chocolate preto. Então, gosto de chocolate branco, contrário, mas não gosto de chocolate preto. Ok? Então, o mas serve para dar ideias contrárias. Número 3, a palavra ou ora, que dá a ideia de alternativas, dá a ideia de opções. Ou você assiste a minha live, ou eu vou ficar triste. Ou você manda coraçãozinho agora e manda comentários bonitinhos, ou eu vou ficar triste. É verdade, hein? Manda aquele comentário bacana agora aí para encerrando. Beleza? Então aprendemos ideia de soma, ideias contrárias e ideias de alternativas. Firmeza? Tem mais algumas palavrinhas para dar coesão, para dar ligação, mas... tem mais algumas, mas não será agora. Ficará para a semana que vem. Sou o professor Thiago Buranello. Beijos, abraços e até mais. Valeu!